Eu queria agora começar a falar com você sobre a mensagem de hoje. Nós vamos conversar sobre o tema 3 inimigos da nossa relação com Deus. 3 inimigos da nossa relação com Deus. Inimigos fortes. E eu quero ler um texto com você para que possa servir de base para a nossa reflexão. O texto está em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, fala: escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Esse texto é muito rico, esse texto é muito imaginativo. Ele narra uma história, narra um momento em que Jesus está à porta. É um momento metafórico, ele está à porta do coração, ele está à porta da casa, e ele está a essa porta batendo. Então o texto diz, escutem, eu estou à porta batendo. Muitas pessoas batem a nossa porta, batem a porta do coração querendo entrar. Muito barulho envolve a nossa vida. Mas Jesus diz, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, ou seja, Jesus não estava só batendo na porta, ele também estava falando. Então aquele que ouvir a minha voz, e ele já tinha dito lá em João, que a ovelha ouve a voz, identifica a voz do seu pastor. Então aquele que ouvir a voz e abrir a porta, essa maçaneta é uma maçaneta que está pelo lado de dentro. Abrir a porta. Né? Jesus entraria para visitar, e muitas vezes Jesus quer nos visitar, mas nós é que não estamos em casa, nós é que não estamos no momento para Ele. E isso é muito interessante. E questão de visita, muitas vezes nós não queremos receber visita porque a casa está bagunçada, nós não queremos receber a visita porque a nossa casa a gente não acha que é digna, nós não queremos receber visita porque não queremos ser julgados, mas Jesus vem para nos visitar, não para nos julgar, não para condenar, não para analisar a nossa casa ou a nossa pureza. Ele vem para partilhar a vida, desenvolver uma amizade conosco. E os 3 inimigos da relação com Deus são barulho, pressa e multidão. Barulho, pressa e multidão. Esses três fatores impossibilitam você de ter uma relação profunda, séria com Deus. O barulho a nossa vida é muito cheia de ruídos, muito cheia de barulhos e não nos deixa perceber e ouvir aquela voz sutil, a voz de Deus para a nossa vida. Não nos permite enxergar, não nos permite ouvir e perceber as nuances. Enquanto a nossa vida é mais barulhenta, menos nós conseguimos ouvir a voz do nosso pastor. A pressa é algo... Carl Jung já dizia que a pressa não é do diabo, a pressa é o próprio diabo. A pressa é o próprio diabo. A pressa faz com que a gente não veja os detalhes com nitidez, que a gente não perceba o caminho, não perceba as paisagens ao longo do caminho. E a pressa faz com que a gente acelere de tal maneira que quem está perto da gente não consegue nos acompanhar. Nós deixamos pessoas para trás por causa da pressa. Outro fator que é o inimigo de uma relação com Deus é multidão. Há pessoas que só vivem em multidão, que sempre estar em festa, todo final de semana tem que ter gente em casa o tempo todo. Por quê? Porque não quer estar consigo mesmo. Porque não quer ter um tempo para olhar para dentro do seu coração, tem medo do que pode surgir, tem medo da solidão, tem medo da tristeza que pode vir, se não houver barulho, se não houver movimentação, se sente mal. Esses 3 fatores são terríveis para a nossa relação com Deus, mas graças a Deus a Bíblia oferece para nós 3 antídotos para isso. 3 antídotos fortes e poderosos. O primeiro antídoto que a Bíblia oferece para nós, quanto ao silêncio, quanto ao barulho, a Bíblia oferece para nós o silêncio. E o silêncio, a gente precisa de prática, a gente precisa de tempo, dedicação. Ninguém vai aprender, ninguém consegue ficar tanto tempo em silêncio de uma hora para outra. Não, o silêncio exige da gente que a gente comece a praticar. E quando a gente pratica o silêncio, a gente aquieta o exterior para que o interior possa se acalmar, para que o interior possa silenciar. E quando o interior silencia, nós começamos a perceber de onde vêm tantas vozes. Para a pressa, a Bíblia nos oferece o sabá. E aqui eu quero pegar o conceito do autor Eugene Peterson para explicar para a gente um pouco sobre o sabá. A palavra sabá significa largar, dar um tempo, deixar, esfriar.
Mas quando a gente traz para o contexto bíblico, ela é interpretada a partir da semana da criação, onde Deus descansou de tudo que fez no sétimo dia. Deus descansou. E aquele sétimo dia foi o sabá, o descanso de Deus. E quando a gente olha para a criação, a gente percebe que a criação tinha um ritmo. Toda vez que Jesus terminava, que Deus terminava o dia, ele falava, houve tarde e manhã, houve tarde e manhã, houve tarde e manhã. E o Eugênio Peterson fala pra gente refletir. Ao acordarmos, a primeira coisa que descobrimos, um grande golpe para o ego, é que tudo começou a funcionar muitas horas antes de tudo aquilo que é importante. Continuou acontecendo enquanto estávamos em sono profundo. Nós, nessa ideia da criação bíblica, nós já chegamos no dia e Deus já estava trabalhando, porque Deus começa tarde e manhã. Quando você acorda, você já entra no meio do que Deus está fazendo. Eu ouvi uma história muito bonita de uma irmã querida, que ela era missionária no Acre. E nesse momento, teve um momento muito triste na missão, em que eles precisavam decidir se iam comprar comida ou pagar a conta de luz. Eles tinham filhos, e naquele domingo essa irmã foi para a igreja, orou, chorou muito, foi muito, coração muito acelerado, e voltou para casa, eles comeram o que tinham, o marido foi dormir, ela ficou inquieta, chegou uma hora da manhã, ela acordou, o marido falou, como é que você pode dormir? A gente não sabe o que vai fazer, e etc. E despejou para ele tudo aquilo que ela estava sentindo, e ele chega e fala para ela, é 1 da manhã aqui, são 4 horas da manhã no Sudeste, não dá para chamar ninguém, não há banco aberto, não temos o que fazer. Vamos descansar no Senhor, e quando amanhecer aqui, nós iremos. Aí eu vou ver o que a gente tem que fazer. Na manhã seguinte, toca o telefone e um pastor aqui do Sudeste diz, olha, nós estivemos orando por vocês ontem à noite, no nosso culto às 7 horas da noite, e nós decidimos mandar uma oferta para vocês, não para o campo, para a sua família. E a oferta era exatamente o valor que eles precisavam para pagar a conta de luz. Conclusão que ela chegou. 1 hora da manhã, ela estava reclamando, morrendo de ansiedade, quando horas antes aqui Deus já tinha providenciado o sustento, já dizendo para onde ia. Deus trabalha no turno da noite, Deus trabalha enquanto seus filhos dormem. E o Eugênio Peterson ainda diz, a sequência hebraica de tarde e manhã nos condiciona a um ritmo da graça. Vamos dormir e Deus começa o seu trabalho. Enquanto dormimos, Ele desenvolve sua aliança. Acordamos e somos chamados a participar da criação ativa dele. Reagimos com fé e trabalho, mas a graça sempre vem antes, é primária. Acordamos em um mundo que não fizemos para uma salvação que não merecemos. Tarde, Deus começa sem nossa ajuda seu dia criativo. Manhã, Deus nos chama para aproveitar, compartilhar e desenvolver o trabalho que Ele iniciou. A criação e a aliança são graça pura e estão ali para nos saudar todas as manhãs. O sono é uma desaceleração compulsória de Deus para nós. É quando Deus nos para e nos trava. Mas a vida tem trazido tantas pessoas na agitação que muitas pessoas não têm conseguido nem dormir. Porque esse é um ambiente onde Deus trabalha. Para a multidão, solitude. Solitude é diferente de solidão. Solitude é uma disposição interior para estar com Deus. É tempo para estar com Deus, não fazer nada além de estar com o seu amado. O ativismo, queridos, é uma forma de não estarmos em casa. E por que Jesus quer entrar na nossa casa, quer que nós estejamos lá? Porque Ele quer partilhar da gente uma amizade e dividir a vida. Romanos capítulo 8, versículo 29 fala, porque aquele que já tinha sido escolhido por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. O propósito é sermos como Jesus, é sermos parecidos com Ele. Ele fez essa ponte com a sua morte e ressurreição e oferece gratuitamente esse novo caminho para nos liberar da ditadura da multidão, do barulho e da pressa, para termos vidas mais profundas. E quando começarmos nesse processo, Ele nos convida a sermos parceiro dele, para resgatarmos outras pessoas dessa ditadura, para sermos agentes restauradores. Você não precisa ficar na ditadura
da multidão, na ditadura do barulho e da pressa. Jesus hoje oferece um antídoto para você. E é de graça. Na força dele, nós podemos vencer. Esses barulho, pressa e multidão são inimigos ferozes de um relacionamento com Deus. Quem sabe hoje você não decida se despojar disso para se aproximar de um relacionamento mais forte e fervoroso com o nosso Deus. Eu quero orar pela sua vida. Pai querido, em nome de Jesus, peço pelo meu irmão e minha irmã que estão assistindo essa mensagem agora. Eu peço que o Senhor cause uma profunda reflexão e uma modificação no comportamento, na vida. Transforma-nos de dentro para fora. Em nome de Jesus. Entrego cada um nas tuas mãos, para a tua honra e glória. Amém.